estamos recebendo aqui o Eloy, que tem um livro sobre Santo Amaro, sobre a cultura e imigração alemã, que eu queria que ele desse umas palavras aqui. Queria dizer que nós temos aqui no fundo todos os livros de imigração alemã do estado de São Paulo. Eu aproveito a oportunidade para falar um pouco do livro. A minha origem, a família Jonas e Roos, vieram do Vale da Alemanha, que hoje é conhecida como a terra do Palatinado. Eram os rios Reno e o Mosel. E eles eram, naquela época, a Alemanha não existia ainda como Estado, era o Reino da Prússia. Então eles viviam em guerras entre si e pelos mais variados motivos, motivos religiosos, motivos políticos e mesmo a diferenciação entre os povos. E nesta época o Reino da Prússia passou por uma grande calamidade, penúria, e os jovens tinham muita dificuldade. Começou a surgir a Revolução Industrial e a aptidão deles inicialmente era agrícola, então eles se viram contingenciados a partir daquela situação do Reino da Prússia e migrar para outros países. Por que eles vieram ao Brasil? Eles optaram a vir para o Brasil porque eles tinham o orgulho de dizer que eles eram descendentes do Reino da Prússia. E o Brasil, naquela época, era um reino ligado a Portugal. Então eles acharam que, pela importância, eles poderiam optar a vir ao Brasil. Aqui chegaram, desembarcando primeiramente, através de uma trajetória muito penosa, em vários veleiros holandeses, ingleses e alemães, e eram jogados, simplesmente jogados no Rio de Janeiro, e depois de uma quarentena, para saber se não tinham nenhuma doença tal, aí sim eles eram transladados para outros locais. Foi aí que eles foram para o Rio Grande do Sul, e alguns vieram aportar no Porto de Santos, e depois vieram para São Paulo. A viagem naquela época era terrível, porque eles não tinham meios de locomoções, simplesmente subiam a Serra do Mar a pé. Aqui chegando, eles foram jogados, novamente eu uso essa expressão jogada, é uma expressão forte, mas foi o que realmente aconteceu. Eles foram jogados no Hospital Militar, que ficava aqui nas proximidades da capital de São Paulo. Até hoje há uma divergência aonde é a exata localização desse Hospital Militar. Eu tenho para mim que, pelas descrições que fizeram da época, eles foram sim jogados no Tobias Aguiar. Naquela época era o Hospital Militar. Posteriormente, foi constituído um intermediário, por intermédio do Império, do Dom Pedro, para localizar o alojamento desses alemães. E na época começou a surgir correntes contrárias que não aceitavam que os estrangeiros tivessem algumas benesses. Foi então que foi nomeado um médico que falava alemão, Justiniano de Melo Franco, e esse médico intermediou o alojamento dos alemães, que inicialmente foram levados para Parelheiros, na região de Parelheiros, onde hoje é o bairro de Colônia, e era na época o sertão de Santo Amaro. Porém, aí já começa a haver uma confusão, porque na realidade existiam 600 famílias e somente 92 foram contempladas com lote de terra. Isso fez com que os alemães se revoltassem e muitas dessas famílias migrassem para São Paulo. Eu não vou mais me estender, porque tem muitos fatos a serem narrados e contados, e eu acho que muita gente não tem interesse em saber agora toda a história. Mas aqueles que tiverem interessado, a obra está à disposição e faço votos que apreciem. Muito obrigado e bom divertimento.